Saudações, nobres ouvintes do Podcast Sem Esperança. Muito tem se falado sobre a tiktokização, né, dos produtos culturais e também, de certo modo, está associado a uma redução do QI, né, da geração millennial. Certo? Além de terem também aparecido efeitos físicos, né? Nas pessoas, tanto no corpo quanto na mente, digamos assim. Mas bem na parte, por exemplo, sistemas de recompensa, certo? Mas sobre isso, eu gostaria de fazer alguns apontamentos. Longe de mim rebater isso. Contudo, eu queria apresentar alguns pontos assim que parece não são levados em consideração nessas pesquisas, certo? Por exemplo, dizem lá para 2006, 2007, o professor Mário Sérgio Cortella, ele lançou um livro e uma palestra, que diga-se de passagem é ipsiliter do que ele escreveu, em que ele fazia o seguinte comentário. Falava que o tempo de aula, em que duração da aula de 50 minutos, foi estipulado em razão de um cálculo médio da atenção das crianças, do foco na capacidade de manter o foco numa atividade só. Aí ele comenta que na década de 90, em razão dos programas infantis, e aí faz um comentário normalmente apresentado por uma loira, né? Esse tempo de redução de 50 minutos se reduziu para 9 minutos. Basicamente, é o episódio de duração do desenho. Aí entrava a apresentadora, fazia uma brincadeira, uma coisa assim. Entrava comercial de 5 minutos e voltava e por aí vai, tá? Certo? E hoje, quando do lançamento do TikTok, além de outras ferramentas, no Instagram, Reels, no YouTube, o History, tem o Kawaii também, tudo isso disseram que reduziu ainda mais a capacidade de concentração, de se manter o foco em algo, certo? Só que tem um porém. Primeiro, é o seguinte, lá para 2016, 2017, um executivo do YouTube, durante um TED Talks, ele disse que a visualização média dos vídeos no YouTube era de 9 segundos. Certo? Isso antes de TikTok, antes de qualquer outra ferramenta de vídeos curtos. Certo? Então, assim, a título de exemplo, esse canal, os vídeos desse canal, que é pequeno, mas tem, em média, 3 mil visualizações por mês, a duração média dos vídeos, a extensão dos vídeos, né, é em torno de 15 minutos, né? Só que a média de retenção de público, ou seja, quanto tempo as pessoas assistem em média, é de no máximo 1 minuto e 21 segundos.
Então, assim, culpar o TikTok por essa redução da atenção, do foco, da concentração, eu acredito que seja um pouco ainda precipitado, certo? Não negarei que, por exemplo, ele tem impactos culturais. Por exemplo, de músicas onde que se consiste apenas no refrão. Um exemplo desse é aquela lá, desenrola, bate, joga de ladinho. Ele é só isso. E aí o que acontece? Quando eles foram no Faustão, na Band, a letra em si da música, né, que não é o refrão, é basicamente os havaianos, tal, também algo curtíssimo, coisa de 2 linhas, no máximo. Então, sim, há isso, certo? Só que mesmo assim, meu apontamento é que assim ainda é muito recente para dizer que isso daí causou esse efeito, certo? E também, quando se pensa em 9 segundos lá para 2016, 2017, significa que já de um certo... já tem um certo tempo que essa atenção está se reduzindo. Outra coisa, fala-se da redução de QI, certo? Também outra coisa que deve ser vista com muita atenção, certo? E com muita calma, certo? O neurologista neozelandês George Flynn, ele pesquisou a média de testes de QI de vários países ao longo de quase 80 anos, mais ou menos, certo? E chegou à constatação de que o QI aumentava 3% a cada 10 anos, certo? E aí isso foi chamado de efeito Flynn, certo? Que é esse aumento. E aí isso daí, entre as hipóteses para isso, estariam melhores condições de vida, certo? E a ciência, educação, nutrição e por aí vai, tá? Contudo, o que aconteceu? Por volta dos anos 2010, nos países nórdicos, começou-se a constatar uma redução na média do QI das pessoas. E assim, foi uma queda, digamos assim, pequena, lenta, mas segura, certo? Dessa redução, certo? E aí houveram pesquisas também de igual monta aqui no Brasil. Só que a redução, né, no caso brasileiro, foi de 0,04 pontos de média, certo? Bom, mas assim, primeiro, esses testes de 2010, quando se constatou o começo desse declínio, foram para pessoas que estavam sendo arregimentadas para o serviço militar, certo? E nos países nórdicos não tem criança soldado, certo? Ou seja, é gente que hoje tem em torno da mesma idade que eu, 33, 32 anos, certo? Então, assim, já não é essa queda no nível de QI,
das pessoas já não é uma característica, digamos assim, dos nativos digitais, dos millennials, né? Gente que já nasceu, digamos assim, grudado na tela, né? Certo? Só a título de comparação, o iPhone, que saiu o primeiro smartphone como a gente conhece, né? Esse todo touchscreen, conexões com a internet, por aí vai, foi só lançado em 2007. Então, assim, em 3 anos, eu acredito que ele não deva ter causado esses efeitos, certo? Ele e os seus concorrentes, certo? Então, assim, isso daí, quando se associa a tela, o que eu digo, é o seguinte: o George Flynn, quando ele constatou o seu efeito Flynn, ele fez pesquisas de longo termo, pegou pegou testes de QI por amostragem documental de mais ou menos 80 anos, assim, certo? Então, assim, da detecção desse problema lá para 2010, dessa queda de QI, e ainda pontual nos países nórdicos, é muito pouco tempo para dizer que os nativos digitais, ou que as telas, digamos assim, tenham causado isso, certo? E também, claro, concorre ao fato de que assim, isso daí não é digamos assim, uma exclusividade da geração dos millennials, certo? Bom, e também, como eu disse, para se fazer ciência com qualidade, é preciso de tempo. Um exemplo disso é o seguinte: por exemplo, os prêmios Nobel na área de ciências, por exemplo, química, física, economia, medicina, eles são dados a pesquisas que aconteceram há 20 ou 30 anos, certo? E que, além da hipótese estipulada, houve todo um processo de um estudo comprobatório disso, certo? Então, partindo desse princípio, eu acredito que seja muito cedo para dizer que houve essa tiktokização e que elas, no sentido de redução da inteligência, da capacidade de concentração e foco, né, das pessoas, e também, certo? E também é muito cedo para dizer isso. Para dizer que também terá efeitos negativos no futuro, certo? Se essa queda de QI também é generalizada, certo? Por exemplo, foi só recentemente que alguns países começaram a se preocupar com essa possível queda. E aí entra uma coisa: a medição do QI, ela não é uma coisa, digamos assim, estratificada, tá? Não é um teste padrão que foi lançado desde da primeira vez que ele foi lançado até hoje, que continua o mesmo. Não, ele sofreu atualizações, certo?
E o que torna ele, de certa forma, alvo de críticas, certo? Mas como eu disse, não é uma coisa que eu quero dizer. É só o meu apontamento, os 2 apontamentos que eu quero fazer e lançar as dúvidas é o seguinte. Primeiro, esse fenômeno de queda de atenção, de retenção, né, da atenção, já é anterior ao TikTok. E aconteceu na geração anterior aos nativos digitais, certo? E que os efeitos a longo prazo disso a gente só vai saber mesmo com o tempo. De resto, é pura especulação, é pura projeção. E um outro apontamento que eu quero dizer é o seguinte. Eu não... Parte de gente que argumenta sobre isso é gente que tem uma visão, digamos assim, purista de achar, e não sem razão, e que as pessoas estão abobadas, enfeitiçadas pelas telas, certo? Veja, por exemplo, gente que se preocupa, vai num show, às vezes paga um ingresso caríssimo e ela se preocupa em filmar para postar em redes sociais. E se você for pensar, dentro da cabeça dela, né, ela não tem recordações desse evento, certo? Então, pessoal, é isso. É algo que assim ainda não sabemos os efeitos de fato dessa TikTokização. Obrigado.